Olá, galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química Orgânica e o tema de hoje, funções oxigenadas. Para que esse vídeo não fique muito extenso, nós vamos dividir as funções oxigenadas em três partes e agora com vocês a primeira parte. Primeiramente, vamos entender o que é uma função oxigenada. Função oxigenada é aquela que apresenta no grupo funcional o oxigênio como elemento principal. A primeira função oxigenada que nós vamos estudar é a função álcool. E a característica do álcool é ter a hidroxila, o grupo H, ligada a um carbono saturado. Veja que eu posso ter diversas estruturas que representem um álcool. Por exemplo, nessa primeira estrutura eu tenho uma hidroxila, um grupo H, ligado a um carbono saturado de uma cadeia aberta, portanto um álcool alifático. Nessa segunda estrutura, eu tenho dois grupos OHs ligados a carbonos saturados de uma cadeia aberta, portanto, um diálcool alifático. Nessa terceira estrutura, eu tenho um grupo OH ligado a um carbono saturado, mas que pertence a um ciclo, portanto, eu tenho um álcool cíclico. E aqui, nessa última estrutura, eu tenho um grupo OH ligado a um carbono saturado, porém, essa cadeia tem um anel benzênico, daí um álcool aromático. Vamos agora à nomenclatura dos álcools. E aqui a gente tem uma diferença em relação aos hidrocarbonetos, que há normalmente uma nomenclatura IUPAC, uma nomenclatura oficial, e também uma nomenclatura usual, na maioria das vezes, sistemática, ou seja, que tem alguma regra a ser aplicada. Para a nomenclatura IUPAC, nós vamos usar aquele princípio da regra geral, do prefixo, infixo e sufixo, que nós vimos nas aulas dos hidrocarbonetos. E para álcool, o sufixo é o sufixo -ol. Vejamos isso em alguns exemplos. Então, aqui, primeiro o álcool, ele tem uma cadeia com apenas um carbono, então MET, ligação simples entre carbonos por convenção, AN, e a terminação do álcool, OL, metanol. Nesse segundo exemplo, nós temos um álcool com dois carbonos na cadeia, também ligação simples entre carbonos, então ET, AN, e por causa da hidroxila, a terminação OL, etanol. A partir de agora, eu tenho necessidade de informar em qual carbono a hidroxila está ligada, já que isso não vai ficar intuitivo pelo nome. Por exemplo, esse álcool aqui já é um álcool de cadeia ramificada, e aí eu tenho um radical metil ligado à cadeia principal, que deve ser a maior cadeia possível e que contemple o carbono ao qual a hidroxila está ligado. E aí eu terei que numerar essa cadeia principal. A numeração vai se iniciar na extremidade mais próxima do grupo funcional. Em caso de empate, a gente pode desempatar ou pela insaturação, nesse caso não há insaturação na cadeia, ou pela ramificação. Nesse nosso exemplo aqui, nós não temos nenhuma dúvida. A numeração começa a partir da extremidade da direita, porque é mais próxima do grupo funcional. Um radical metil está ligado ao carbono 2 da cadeia principal. Então, escrevendo o nome tal como a gente fazia com o hidrocarboneto, eu tenho 2-metil, propan, 1-ol. Presta atenção, ó. O 2 indica a posição do radical metil, o prop indica que a cadeia principal tem 3 carbonos, o an indica que todas as ligações entre os carbonos são simples, e o 1-ol indica a posição do grupo funcional. Vamos ver mais alguns exemplos sobre a nomenclatura de álcools. Então, aqui de novo eu tenho uma cadeia ramificada. Observe que eu escolhi a cadeia principal como sendo a maior cadeia possível. Esse radical metil ficou fora da cadeia principal. E aqui eu tenho a hidroxila. Veja que a numeração correta começa da extremidade mais próxima do grupo funcional e não da ramificação. Por isso que essa numeração aqui em cima ela está errada. E aí, para dar o nome desse composto, nós começamos pelo radical 4-metil. A cadeia principal tem 5 carbonos pente, são todas ligações simples AN, e a hidroxila no carbono 2, 2-ol. Mais uma vez, vou chamar a atenção, 4-metil, que é a posição do radical, pente, a cadeia principal com 5 carbonos, AN, porque as suas ligações são ligações simples, 2-ol, porque é a posição do grupo funcional.
Vamos a mais um exemplo aqui. Esse agora já é um álcool de cadeia fechada. Não tem ramificações, é uma cadeia normal. Então, eu tenho uma cadeia principal como sendo o ciclo pentano, 5 carbonos no anel fechado, e um grupo OH, que indica pela terminação O, ciclo pentanol. Uma outra maneira da gente dar nome dos álcools é a nomenclatura usual. Essa nomenclatura usual tem uma regra bem simples. A gente começa com a palavrinha álcool, diz o nome do grupo orgânico, do radical que está ligado à hidroxila e termina com o sufixo ico. Por exemplo, neste aqui, primeiro composto, nós temos um radical etil ligado à hidroxila. Então, o nome desse álcool seria álcool, completa com o nome do grupo orgânico, etil, e a terminação ico, então fica álcool etílico. Um outro exemplo seria esse composto aqui, muito cuidado, ó, ele apresenta esse radical aqui ligado à hidroxila. O nome desse radical aqui é radical benzil. Então, esse aqui seria o álcool benzílico. Esse álcool benzílico, gente, só para a gente aqui reforçar, ele tem uma nomenclatura IUPAC. Na nomenclatura IUPAC, a gente escolheria o CH2 como cadeia principal, porque é onde está ligada a hidroxila, e isso aqui seria uma ramificação. O nome dessa ramificação radical derivado do benzeno, se chama fenil, então seria um radical fenil ligado a um álcool que tem um carbono na cadeia principal, metanol, logo nome fenilmetanol. Uma coisa importante é a gente classificar os álcools. Os álcools podem ser classificados de acordo com alguns critérios, como por exemplo, a cadeia carbônica. Então, esse primeiro álcool aqui, nós temos um álcool de cadeia aberta, a gente já falou isso, é um álcool alifático, e essa cadeia também é uma cadeia saturada, daí esse álcool ser chamado de álcool saturado. Aqui nesse segundo exemplo nós temos também um outro álcool alifático de cadeia aberta, porém que apresenta uma ligação dupla entre carbonos, então esse é um álcool de cadeia insaturada ou álcool insaturado. Já nesse terceiro exemplo aqui, nós temos um álcool de cadeia fechada, né? Cadeia mista, parte fechada, parte aberta. A hidroxila está ligada a carbono saturado, mas ele apresenta na sua cadeia um anel aromático, por isso é chamado de álcool aromático. Essa próxima classificação tem a ver com a quantidade de hidroxilas que tem ligado ao álcool. Então, por exemplo, o álcool que só tem o hidroxila, que é o caso mais comum, é chamado de monoálcool ou monol. Monol porque a terminação dos álcools é ol. Quando tiver duas hidroxilas, ele é chamado de diálcool ou diol. Também pode ser chamado de glicol. Glicol é o nome dado a quem tem duas hidroxilas no mesmo composto. E quando tiver mais do que duas hidroxilas, a gente tem aqui o triálcool, o tetraálcool, o pentaálcool, etc. Aqui, por exemplo, é o glicerol ou glicerina, ele é um triol porque ele apresenta 3 grupos OH. A depender da posição da hidroxila na cadeia, o álcool pode ser classificado em primário, secundário ou terciário. Então, álcool primário é aquele que a hidroxila está ligada a um carbono primário. Álcool secundário é aquele que a hidroxila está ligada a um carbono secundário. E álcool terciário é aquele que a hidroxila está ligada a um carbono terciário, ou seja, um carbono ligado a outros 3 carbonos. Obviamente, não temos álcool quaternário, porque se o carbono tivesse ligado a 4 outros carbonos, ele não poderia estar ligado à hidroxila. Caso contrário, ele faria 5 ligações. Próxima função orgânica é o fenol. Os fenóis são compostos orgânicos que apresentam também como grupo funcional a hidroxila, semelhantemente aos álcools, só que elas devem estar ligadas diretamente a um anel aromático. Então, a gente tem aqui alguns exemplos de fenol, a hidroxila ligada a um anel aromático, o benzeno, a hidroxila ligada a um anel aromático, naftaleno,
2 hidroxilas ligadas ao anel aromático do benzeno, então é um difenol. 3 hidroxilas ligados ao anel aromático, também é um fenol, nesse caso um trifenol. A nomenclatura dos fenóis ela é feita de maneira semelhante à nomenclatura dos álcools, utilizando o sufixo -ol, ou pode ser feita considerando a hidroxila como sendo um radical, e aí esse radical é indicado pela denominação de hidroxila. Vejamos alguns exemplos aqui. Aqui, por exemplo, nós temos uma hidroxila ligada ao anel aromático. Então, um dos nomes possíveis para esse composto seria benzenol. Outra maneira de dar o nome é a gente dizer que tem um grupo hidroxi ligado à cadeia do benzeno. Então, hidroxibenzeno. Veja que não há necessidade de numeração, porque em qualquer carbono que a hidroxila tivesse ligada, a numeração se iniciaria desse carbono e estaria no carbono 1. Esse composto ainda tem um nome usual, no caso agora o nome usual não obedece a uma regra, então a gente precisa de memorização de alguns nomes. Esse, por ser o fenol mais simples e também aquele que é mais utilizado, é chamado de fenol comum. Aqui nós temos um exemplo um pouquinho diferente, porque além da hidroxila, nós temos ligado ao anel aromático um grupo CH3. E tal como a gente falou anteriormente, a numeração tem que começar sempre da extremidade mais próxima do grupo funcional, no caso do carbono da hidroxila. Então a hidroxila está no carbono 1, o grupo metil está no carbono 2. Observe que seguimos o sentido horário, porque essa é a combinação que dá os menores números. E aí, na hora de dar um nome, várias maneiras podem ser usadas. Por exemplo, eu posso dizer, de acordo com a IUPAC, citando os grupos em ordem alfabética, que eu tenho uma hidroxila ou hidroxi ligada ao carbono 1, um hidroxi, um metil ligado ao carbono 2, 2-metil, e a cadeia principal do benzeno. Então, vejam, um hidroxi, posição da hidroxila, 2-metil, posição do radical, benzeno, cadeia principal. Uma outra maneira possível seria considerar que todos os fenóis que te apresentam essa estrutura são derivados daquele fenol mais simples, o hidroxibenzeno. Então, eu só precisaria dizer que tem um radical metil ligado ao carbono 2 do hidroxibenzeno, ou 2-metil radical ligado na cadeia do hidroxibenzeno, ou fenol comum. Uma terceira possibilidade é a gente lembrar que essa posição 1 e 2 no anel benzênico, ele é chamada de posição orto. Vamos lembrar aqui, 1, 2 orto, 1, 3 metro, 1, 4 para. Então, como eles estão aqui em posição orto, eu posso simplesmente dizer que esse é o orto, posição 1, 2, metil hidroxibenzeno. E, finalmente, tem um outro nome para esse composto que não obedece a regra nenhuma, e aí a gente precisa de uma memorização, que o hidroximetilbenzeno, ele é conhecido como cresol. Então, esse aqui é o ortocresol. Além do ortocresol, eu tenho o metacresol, que seria o isômero desse composto com radical metil na posição 3, e o paracresol, que seria outro isômero desse composto com o radical metil na posição 4. Esse aqui a gente chama de cresóis e pertencem a um desinfetante muito conhecido, denominado creolina. Aqui nós temos um segundo exemplo de fenol. Agora a hidroxila está ligada ao anel do naftaleno. E o naftaleno a gente já aprendeu que começa a numeração desses carbonos aqui da junção, em sentido horário, anti-horário, sempre respeitando os menores números. Então, como essa hidroxila está na parte superior, eu vou começar a numeração desse carbono. Esse carbono é o ponto de partida, mas ele não recebe numeração, então a hidroxila está no primeiro carbono após a junção dos anéis. Carbono 1, também conhecido como carbono alfa, e aí o nome 1-hidroxinaftaleno, alfa-hidroxinaftaleno, ou simplesmente alfa-naftaleno. Continuando aqui a nomenclatura dos fenóis, vamos a mais um exemplo. Esse aqui já é um difenol, ele apresenta 2 hidroxilas, que estão ligadas no carbono 1, 2.
E aí eu tenho várias maneiras de dar esse nome aqui. Pode ser 1,2 de hidroxibenzeno, né? 1,2 de hidroxi, ou seja, tem 2 hidroxilas ligadas na cadeia do benzeno. Esse número 1,2 ele poderia ser substituído por orto de hidroxibenzeno. Ou a gente poderia ortobenzeno diol. Veja que diol indica que tem 2 hidroxilas e o orto indica as suas posições 1 e 2. A próxima classe de compostos oxigenados é a do enol, que apresentam também como grupo funcional a hidroxila, só que dessa vez vai estar ligado diretamente a um átomo de carbono com ligação dupla, mas que não seja pertencente ao anel aromático. Gente, muito importante, então, a gente diferenciar essas três funções que nós acabamos de ver. O álcool, o fenol e o enol. Todos são caracterizados por ter hidroxila, só que no caso do álcool ligado a um carbono saturado, do fenol ligado a um carbono aromático e do enol ligado a um carbono da dupla, mas que não seja aromático. Então, aqui nós temos alguns exemplos todos esses enóis apresentam hidroxila ligado diretamente a um carbono que faz ligação dupla. Cuidado para não confundir o enol com um álcool insaturado. Por exemplo, se nesse último composto a hidroxila tivesse ligada aqui neste carbono e não aqui, esse composto teria hidroxila ligado a um carbono saturado, seria um álcool de cadeia insaturada. Mas como nós temos a hidroxila ligada diretamente ao carbono da dupla, ele deixa de ser um álcool e passa a ser um enol. Bom, a nomenclatura dos enóis obedece à mesma regra da nomenclatura dos álcoois. A gente vai utilizar o sufixo ol também para indicar a presença da hidroxila, tomando cuidado agora que a gente também, na maioria dos casos, deve indicar a posição da ligação dupla. Vejam aqui nosso primeiro exemplo. É o enol mais simples de todos, só tem 2 átomos de carbono et, a presença de uma ligação dupla em, a presença da hidroxila ol, então esse é o etenol. Já nesse segundo exemplo, nós temos uma cadeia com 3 carbonos. Observe que a numeração começa da extremidade mais próxima da hidroxila, então carbono 1, 2, 3. E agora eu tenho uma cadeia com 3 carbonos, prop, uma ligação dupla no carbono 1, 1N, e uma hidroxila também no carbono 1, 1ol. Então, prop, 1N, 1ol. Observe que cada número aparece exatamente na frente do que ele representa. O prop é porque tem 3 carbonos, é a quantidade de carbonos da cadeia. 1N é a posição da ligação dupla. 1ol é a posição da hidroxila. Vamos a mais um exemplo. Esse aqui é bem interessante, porque a cadeia principal tem 7 carbonos, a maior sequência possível. Eu tenho a hidroxila, eu tenho o grupo metil e eu tenho, obviamente, a ligação dupla, que indica que ele é um enol. A numeração deve iniciar da extremidade mais próxima da hidroxila. Se eu começar da esquerda, 1, 2, 3, 4. Se eu começar da direita, 1, 2, 3, 4. Ou seja, começando da esquerda e da direita, tanto faz, a hidroxila estará no carbono 4. Aí a gente usa como critério de desempate a insaturação. Em caso de empate no grupo funcional, o desempate é pela insaturação. Então, a insaturação está mais próxima da esquerda, carbono 1, 2, 3, é o menor número. Se eu começasse da direita, 1, 2, 3, 4, então a insaturação fica mais próxima da esquerda. E aí, na hora de escrever o nome, eu tenho que referenciar esses 3 elementos. O nome vai começar assim, hept, porque a cadeia principal tem 7 carbonos, mas eu tenho que dizer que o radical metil está presente no carbono 6. Então, 6-metil, hept, porque tem 7 carbonos, 3-en, que é a posição da dupla, 4-ol, que é a posição da hidroxila. 6-metil, posição do radical, hept é a cadeia principal, 3-en é a posição da dupla, 4-ol a posição da hidroxila. Chegamos agora na nossa última função dessa primeira aula, é a função éter. O éter são compostos orgânicos em que o oxigênio, mais uma função oxigenada, está ligado diretamente a 2 cadeias carbônicas. Em outras palavras, o oxigênio aparece entre carbonos como heteroátomo.
Então, aqui eu tenho um éter entre dois radicais metil, e aqui eu tenho éter com radical metil, um radical aromático, lembrando o nome desse radical aromático derivado do benzeno, fenil. Para a nomenclatura dos éteres, nós temos duas regras, a nomenclatura IUPAC e a nomenclatura usual. A nomenclatura IUPAC considera que o oxigênio divide a cadeia em dois pedaços, o grupo menor, que será a nossa ramificação, recebe a terminação OX. O grupo maior, que será a nossa cadeia principal, não recebe determinação nenhuma, então utiliza a mesma terminação dos hidrocarbonetos, que é a terminação O. Como, por exemplo, nós podemos ver aqui, nesse primeiro composto, eu tenho o oxigênio dividido a cadeia em dois pedaços, o pedaço menor, o CH3, o pedaço maior, o CH2 e CH3. O pedaço menor será a nossa ramificação, ela só tem um carbono, então a gente vai colocar aqui o MET, que é indicativo de um carbono, então fica metox. E o pedaço maior, nossa cadeia principal, tem dois carbonos, ET, a gente vai colocar a terminação característica dos hidrocarbonetos, O. Então, esse é o metox etano. No segundo exemplo aqui, que nós podemos ver, os dois pedaços têm tamanhos iguais, então tanto faz aqui quem é o nosso grupo menor, o nosso grupo maior, tem dois carbonos. Então, aplicando a regrinha, o grupo menor com dois carbonos é ET, então seria o etox. O grupo maior com dois carbonos e a terminação característica dos hidrocarbonetos é o etano, então ficou etox etano. No nosso terceiro exemplo, nós temos aqui, ó, grupo menor com um carbono, então esse é o MET, do metox, e o grupo maior é o anel benzênico, então cadeia principal, benzeno, esse é o metox benzeno. Já na outra nomenclatura, a nomenclatura usual, ela considera apenas o nome dos dois radicais, primeiro grupo, segundo grupo, seguidos da terminação ílico. Observem que essa terminação é a mesma terminação que a gente usou na nomenclatura usual do álcool. Então, para não confundir os dois compostos, a gente tem o prefixozinho éter aqui na frente. Nós podemos ver isso aqui no nosso primeiro exemplo, em que eu tenho um radical metil e um radical etil ligado aos oxigênios. Então, a gente vai escrever aqui o nome do primeiro grupo. Apesar de não haver uma concordância em todos os autores, normalmente esses grupos são citados em ordem de tamanho, ou ordem de complexidade. Então, o primeiro grupo seria o grupo metil, que é o grupo menor. O segundo grupo seria o grupo etil, que é o grupo maior. E o nome desse éter, então, fica éter metil etílico. Já no segundo exemplo, em que eu tenho dois grupos de mesmo tamanho, bom, se a gente fosse usar a regra ao pé da letra, então esse seria o etil e etil também. Claro que a gente não vai repetir a palavra etil duas vezes, vai ficar parecendo coisa de gado, né? Então a gente vai juntar os dois radicais etil e falar éter dietílico. O importante é que esse di aqui, a princípio, ele seria desnecessário. Afinal de contas, todo éter tem dois grupos. Então, nós podemos simplificar a escrita e dizer apenas éter etílico, também conhecido como éter comum, que é esse que a gente vê a utilização ampla nos hospitais. E, finalmente, nesse último exemplo, eu tenho um primeiro grupo, que é o grupo metil, o segundo grupo, que é um grupo fenil. A ordem aqui tanto faz, gente, então eu tanto posso colocar metil, fenílico, ou fenil, metílico, como eu falei, os autores não têm uma concordância sobre exatamente se o grupo deveria obedecer à ordem alfabética, à ordem de complexidade. Então, aqui, éter, fenil, metílico, ninguém vai se atrapalhar com esse nome, porque a ordem pouco importa. O que nós sabemos é que tem um radical fenil e um radical metil ligados ao oxigênio.